Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, Pique-esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule, viu, pessoal? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast Pique Esconde. Para você que gosta de criança, para quem tem criança ou é criança, assim como eu, Zé Tecur, e meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. Salve, meu querido, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos no nosso 22º episódio. E hoje, mega ultra especial. Vou fazer aqui agora a apresentação, porque hoje nós nem teremos o quadro Quem é o Mestre, nem o Olho de Tandera, porque nosso primeiro mega episódio, ou quer dizer, primeiro... Tô tão nervoso, tô tão ansioso, que na verdade é o primeiro convidado nosso. Se liguem na apresentação aqui para vocês, ó. Nós temos um convidado que é faixa preta, 4º grau da equipe GF Team, professor de Educação Física, mestre em Biomecânica. Trazemos aqui com vocês o professor, o sensei Carlos Almeida. Palmas para ele! Seja bem-vindo, sensei! Tudo na paz, meu querido! Pô, pessoal, brigadão mesmo pelo convite. Assim que eu recebi o convite, cara, não tem como dizer não para vocês. Vocês são simplesmente fabulosos aí. Obrigado pela apresentação, mas não enche muito minha bola, senão o pessoal vai processar vocês por propaganda enganosa, hein? Eu quero ver quem vai mexer. Depois da apresentação, vai ter que ter muito embasamento, vai ter que ter argumento para conseguir falar alguma coisa, porque hoje, só para vocês terem ideia, por que é tão especial? Para quem ouve o Pique Esconde desde o começo, sabe da história que eu e o Zé temos com as artes marciais. O Zé vem da lá do Kung Fu, fora de todas as outras, capoeira e as experimentações, eu também. Mas a especialidade, vamos dizer assim, onde eu me aprofundei mais, foi no jiu-jitsu. E o nosso convidado de hoje é um mestre em jiu-jitsu. Então, você imagina só como nós estamos aqui hoje. Eu quase vim de kimono, quase. Mas aí, falei, não, calma. Eu rezei pra você não vir de kimono, porque eu não ia ter roupa, rapaz. A roupa do Kung Fu tá suja. Ai, meu Deus. Seja bem-vindo, Sensei. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu sim. E, poxa, muito obrigado mesmo. E vamos que vamos, né? Vamos começar nossa brincadeira aí com o Pique Esconde. A gente gostaria de saber, eu, no caso, primeiro, né? Gostaria de saber primeiro, o jiu-jitsu para criança. A gente consegue falar alguma coisa de jiu-jitsu para criança? Sim, muito. Na verdade, assim, o jiu-jitsu para criança, na minha visão, tá? Esse ano eu completo 23 anos de prática de jiu-jitsu. Na minha visão, o jiu-jitsu para criança é até mais interessante do que para o adulto. Vou te falar só uns pontos que eu acho que torna mais interessante o jiu-jitsu para criança do que para adulto. Primeiro, a criança, ela tem essa vontade, esse anseio de brincar, de deitar, de se arrastar natural dela. Lembra quando a gente era criança, a gente não deitava na lama, rolava na grama, andava... Então, para ela é uma coisa natural. E você transformar essa vertente natural que já vem com a gente quando criança, numa coisa prazerosa e que, ao mesmo tempo, ela vai aprender inúmeras habilidades e inúmeros conceitos diferentes, é muito melhor do que o adulto. Porque o adulto, ou ele vai porque ele quer perder peso, então todo o treino dele, ele fica pensando nisso. Ou ele vai porque ele quer aprender uma defesa pessoal, ou ele vai porque ele quer competir. Então, o adulto, ele marca um ponto e ele fica fixo naquilo. Até a cabeça do adulto abrir, leva tempo e às vezes o cara não tem essa paciência, ou a pessoa não tem essa paciência. A criança não. É aquela história que a gente brinca muito na educação física, né? A cabeça da criança é uma esponja. Então, tudo que você colocar lá dentro, ela vai absorver e vai se tornar natural para ela, né? E é uma esponja, ela absorve, esquece, e aquilo que tem raiz fica, né? E o jiu-jitsu é uma coisa que tem muita raiz. É impressionante o quanto os praticantes são apaixonados verdadeiramente pelo jiu-jitsu.
eu percebo assim, até mesmo pelo próprio Diego, que quando a gente conversa bastante sobre artes marciais, o quanto que ele encanta as pessoas, enquanto que ele vem encantando cada vez mais. Professor, como que foi o seu contato com o jiu-jitsu? Foi quando você era criança ou quando você era mais jovem? Na verdade, foi assim. Eu comecei no judô, né? Sou de Campinas, interior de São Paulo. E quando eu era criança aqui, não existia jiu-jitsu. Existia judô, aquele judozinho escolar, que a gente sabe que é bem básico, que é só uma apresentação, uma vivência para criança. Eu comecei ali e gostei. Aí eu fiz 2 anos, se eu não me engano. Não chegou a ser projeto social, nessa época nem existia essa expressão, né? Mas era assim, era um local, uma academia, vamos dizer, mas que o professor dava aula para a molecada a troco só de beneficiar a molecada em relação ao judô. Né? Então, esse foi meu primeiro contato com as artes marciais. Mas o jiu-jitsu em si, eu comecei quando eu tinha 17 anos. Ah, legal, bacana. Então, bacana. Show. A popular escolinha, né? Antigamente eram as escolinhas, né? Show. Escolinha de judô, não era nem escola, era isso mesmo, escolinha de judô, escolinha de futebol, já tinha o termo diminutivo para dizer que era para criança, e teve muita gente que brotou, que surgiu muito nas escolinhas. Ah, eu posso dizer que eu também tive uma pequena vivência de judô, lá com meus 10, 11 anos, e foi na Chácara dos Três Irmãos, lá em Diadema. Inclusive, tive muita sorte de treinar. Já falei aqui no Pique-Esconde que eu treinei com o Tenório, grande para atleta. Caraca, que bacana! Eu não sabia que ele era o Tenório na época, eu só conhecia ele na época assim. Aí depois, no dia que eu treinei com ele, eu lembro até o dia do treino, eu até comentei isso no outro episódio, ele chegou do nada, o pessoal falava, aquele ali é o nosso atleta que é cego, mas ele luta, é o melhor que tem aqui, que luta com todo mundo e tal. E eu, criança, não entendendo nada, eu falei, tá bom. Aí, de repente, ele chega do meu lado assim, você que é aluno novo, vamos treinar. Aí eu já dei aquela paralisada, eu falei, opa! Como assim? Mas, enfim, aí eu comecei a trajetória nas artes marciais, mas é apaixonante. Qualquer arte marcial eu sou apaixonado. Professor Diego, por favor, faça aquela pergunta que você está coçando, que eu sei que você está aí, ó. Qual que é a minha vez? Qual que é a minha vez? Vai lá, vai que é tua. Quantos anos você tem? Não era essa, não era essa. Vamos lá. Professor Carlos, a gente fala muito aqui dessa questão do relacionamento, do ensinar a criança, do permitir que ela tenha vivências e que ela traga com ela tudo aquilo, a bagagem motora, que ela vem de casa, que ela vem da rua. E a gente tem muito essa preocupação do profissional que conduz a arte. Então, você deu aqui, nessa primeira fala sua, dessa importância do brincar, da criança ser a esponja, do jiu-jitsu ensinado, acredito eu, de uma forma lúdica, de uma forma que você passa a filosofia do que a arte marcial traz, mas a gente tem muito aquele negócio assim. A gente sabe que dentro das artes marciais, por uma questão de legislação, por questão técnica, muitas vezes, o profissional que vai ensinar a criança, ele não é formado em educação física. E nós sabemos o quanto isso, em questão de didática, pedagogia e tudo mais que a faculdade nos fornece, e a gente fala sempre assim, os pais ainda têm muito medo, e a gente sempre indica, tem até um episódio que a gente fala como procurar uma academia de artes marciais para colocar o seu filho para fazer um treino. Então, eu gostaria de saber de você, dentro da área do jiu-jitsu, o que você, com toda a sua experiência do jiu-jitsu, já deve ter passado, já rolou com competidor, já rolou com pessoa mais velha, com criança, com adulto, então já viu muita gente dando aula, já deve ter formado muita gente. Como que é, na sua visão, a maior preocupação que uma família tem que ter ao procurar uma academia, uma escola de jiu-jitsu especificamente? Tá. Diego, sensacional a sua pergunta, porque eu vejo assim, muita gente hoje em dia, ainda mais com popularização de UFC e tal, quer colocar o filho numa arte marcial, seja Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu, mas não sabe como fazer esse approach. Então, eu vejo assim, o que eu vou falar agora não serve só para o cara que quer colocar o filho no Jiu-Jitsu. Qualquer arte marcial, qualquer esporte de combate, tá? Primeiro de tudo, o que eu sempre indico para os pais, às vezes o pai chega e fala,
ó, queria colocar meu filho assim, assim, assim e tal. Não, sem problema. Traz ele, faz uma aula experimental sem compromisso nenhum para ver se ele gosta, que o mais importante é ele se sentir à vontade. É lógico que se a gente pegar o menino da primeira aula e um garoto ou uma garota que já está treinando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai ser a mesma vibe ali, né? Isso tem que estar em mente. Mas principalmente que a criança se sinta à vontade. Se sentiu à vontade, beleza, leva para casa e aí procura. Hoje está muito fácil, cara. Quando eu comecei, era muito difícil, não existia nem internet quando eu comecei. Entra na internet, academia tal. Primeiro de tudo, essa academia está legalizada? Essa academia tem registro no CREF? Tem. Um ponto positivo para eles. Segundo ponto, quem são os professores? Tem registro na Confederação Brasileira, no caso do jiu-jitsu, né? Outras artes marciais, se é necessário o professor ter um registro. Mas falando de jiu-jitsu, tem registro na Confederação Brasileira? Quem é esse cara? Qual o currículo dele? Eu sou da opinião que o professor ou o instrutor que dá aula para crianças, ele precisa ter, no mínimo, a graduação em educação física. Por quê? Porque é diferente você ensinar um adulto que quer ser competidor, que ali você vai poder brigar, vai poder botar defeito, vai poder... Porque ele quer performar. Então, um cara que tem a experiência de performar no tatame vai conseguir direcionar ele, se está certo ou se está errado, é outra questão. Mas para uma criança que é mais do que um praticante, é um sujeito, é um ser humano em formação. Na minha concepção, tem que ser formado em educação física, no mínimo. Ah, se o cara tem especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, aí é um plus, tá? Então, viu tudo isso? Aí você seleciona. Tem um currículo infantil, eu acho isso importantíssimo. Por quê? Porque, igual a gente estava falando, Diego, é uma escola de jiu-jitsu. Então, do mesmo jeito que tem a escola do ensino fundamental, a escola do ensino básico, é uma escola de jiu-jitsu. O que acontecia antigamente é que não tinha uma metodologia. O cara chegava e falava, o professor pensava assim, hoje eu estou a fim de passar raspagem de gancho. E ele ficava ali, 2, 3, 5, 15, 20 aulas. Aí o aluno, de repente, sabia tudo de raspagem de gancho e mais nada. Ou o cara dava a mesma brincadeira para as crianças todo o treino. Cara, a criança precisa ser motivada, a criança quer explorar o mundo. E o jiu-jitsu é o mundo dela naquele momento. Aquelas 4 linhas ali do tatame é o mundo da criança naquele momento. Então, pô, não dá pega-pega toda a aula, que primeiro você me mata. E segundo, as crianças não vão gostar, cara. Isso daí é simples. Entendeu? É a mesma coisa. A gente toma o mesmo tipo de café da manhã todo dia. Acho improvável. Né? É um exemplo besta. Esses dias eu estava até brincando com um amigo ali. Pô, você não tem um exemplo melhor, cara? Eu falei, mas, cara, eu só estou querendo exemplificar com isso o quê? Que o ser humano, ele não gosta de fazer sempre a mesma coisa. É lógico que 1 vez por semana, 2 vezes por semana, repetir alguma coisinha é normal e é até necessário, igual a gente falou da esponja. A esponja absorve e solta, para ir fixando, para ir criando aquela raiz. Então, voltando à sua pergunta, Diegão, que eu acabei fugindo um pouco. Se o professor é registrado, se a criança se sentiu à vontade na aula, se tem uma formação, mas daí tem um pessoal mais antigo que vai falar, mas eu fiz 401 cursos aí do fulano, que é o Bambambam no ensino da arte marcial infantil e tal. Tudo bem, cara, eu respeito e acho que todo mundo tem uma história, mas a gente vive um momento da sociedade em que a gente precisa se profissionalizar. E isso inclui ensinar as crianças. Ou você colocaria o seu filho numa escola onde, o professor, na verdade, ele tem só ensino médio, mas ele vai dar uma aulinha ali de ciências, de história, de biologia, de sei lá o quê. Você não ia gostar de colocar o seu filho nessa escola, né? Beleza. Né? Entendeu? É complicado. Então, é igual eu falei, tem que ter a consciência disso. Escola de jiu-jitsu. A escola ensina. O professor tem que estar capacitado para isso. E aí, o pai escolhe, tem 3, 4, 5 escolas de jiu-jitsu na minha região. Pô, melhor ainda, você tem o poder de escolha. Aí o cara, lógico, vai ver custo-benefício, vai ver preço, vai ver quantas vezes por semana a criança pode fazer, aí é com eles, né?
Espero ter respondido, Diegão, apesar que eu me alonguei. Tô igual político, né, cara? A resposta para ser dada em 1 minuto, o cara responde em 40. Mas respondeu bem. Não, foi Respondeu sensacional. fantástico, pelo amor de Deus, cara. Que demais, hein? E eu, se você me permite, ainda vou dar um exemplo sobre a arte marcial e o seu café da manhã, porque a gente não toma o mesmo café da manhã todo dia, mas a gente só sabe a importância do café da manhã porque a gente toma ele todo dia. Então é igual a arte marcial, a gente tem que treinar sempre para saber da importância. Então um dia você vai comer ovo, no outro dia você vai comer um pão com manteiga, no dia você vai tomar café com leite, mas é só tomando café todos os dias que você vai saber a importância do café da manhã. E não adianta você tomar um café da manhã de hotel num dia e comer um pão na chapa do outro e achar que aquilo se resume só àquilo. Aproveitando a brincadeira do café, né? Perfeito, cara, perfeito. Demais, sensacional. Puxando o gancho para... José, se você me permite... Pode ir lá, Diegão, vai lá. Eu queria aproveitar que eu estava com uma pergunta, até a gente conversando, porque eu queria trazer um pouco, aproveitar o conhecimento do professor Carlos, que é, o jiu-jitsu, ele é muito antigo, ele é milenar. E quanto mais a gente vai rastreando, vai pesquisando, que é quem gosta vai estudando, mas eu queria aproveitar, porque a gente tem um professor aqui que manja, e fazer o seguinte, professor Carlos, eu queria que você tentasse relacionar para a gente da melhor forma possível como que a filosofia samurai, a filosofia japonesa, dos samurais japoneses, as virtudes, enfim, tudo que eles trazem, como que a gente consegue trazer as virtudes que são milenares, de muito tempo atrás, de uma outra cultura, para nós, para o contemporâneo, para o século XXI, para o 2021, ano pandêmico, as crianças com muitas tecnologias, informação acessível a todo momento, muita informação. Então, como que eu pego aquele ensino lá de trás e aproveito ele hoje em dia, seja no tatame, a partir do jiu-jitsu, mas que a gente consiga trazer para a vida das crianças? Joia. Olha só, Diegão, o que eu costumo fazer, tá? É lógico que cada professor tem a sua metodologia e tem aquele feeling, né, de saber, essa turma que vai de tal a tal idade funciona melhor se eu fizer um papo sério no final do treino, no final da aula, essa turma tem que ser desenvolvido em forma de brincadeira, de jogo e tal. Mas o que eu costumo fazer é o seguinte, inclusive antes de estourar toda essa pandemia, essa loucura aí que a gente tá vivendo, eu fazia isso, porque eu tinha uma turma que era, olha que loucura, era uma turma de jiu-jitsu infantil e infanto-juvenil. Eu dava uma aula, era das 6h30 às 7h30, minto, das 6h15 às 7h15, a outra das 7h30 às 8h30. Então era uma turma infantil e uma turma infanto-juvenil de competição. Então já era uma molecada que gostava desse lance de competir. E eu senti a necessidade de fazer esse break com eles. Então, o que eu fazia? Eu passava um aquecimento lúdico, ou uma queimada, um pega-pega, um nunca três, enfim. Aí, pessoal, também é só pesquisar que vai encontrar inúmeras possibilidades de aquecimento aí, de brincadeira. Até com os adultos, às vezes, funciona se você tem uma turma bastante animada. Aí eu dava um break. Então, quando a molecada ia tomar água, na volta eu colocava algumas questões do cotidiano, do dia a dia delas mesmo, para tentar pegar um gancho daquilo que eu queria falar. Então, por exemplo, se eu queria falar sobre hierarquia e respeito, então eu desenhava uma situação, eu contava uma situação para elas, e aí eu perguntava, e aí, como vocês agiriam? Por exemplo, né? O professor da escola, o professor de história, de matemática, sei lá, ele perdeu a cabeça, ofendeu um amiguinho, chamou de burro e tal, e tal, e tal. Qual seria a sua reação enquanto artista marcial? Que eu deixava bem claro para eles. Principalmente vocês que estão querendo competir, vocês são artistas marciais. Vocês deixaram de ser crianças praticantes e se tornaram artistas marciais mirins, mas se tornaram. Sensacional. Qual a sua atitude? Aí um falava, pô, eu tentaria acalmar o amigo e depois pediria para conversar com o professor em particular, tal. Aí eu ia, como tinha que ser rápido, eu já ia
soltando uma pergunta atrás da outra, entendeu? Também, senão a gente ia alongar muito, eles iam acabar perdendo o tempo da aula. E saía muita coisa interessante, cara. Por quê? Para mim, a filosofia samurai não é só aquele cara guerreiro, aquele cara brabo, aquele cara que, pô, tá sempre com a mão na bainha da espada preparado para a guerra. Para mim, a filosofia samurai é mais do que isso. É o sujeito se tornar um cidadão que consegue reconhecer uma situação estressante ou uma situação que ele presencie algum tipo de estresse, algum tipo de embate, e ele consiga, com o conhecimento, com o autocontrole da arte marcial que ele pratica, contornar a situação ou amenizar a situação, acalmar a situação e colocar cada um no seu lugar, entendeu? Então, não sei se é exatamente isso que você se referia em relação à filosofia do samurai, mas isso, assim, é uma pincelada, né? Aí existiam inúmeras outras situações, como, por exemplo, nessa turma, quando eles iam competir, porque sempre tem o que vai ganhar, o que vai perder. Então, aí é um trabalho mais personalizado, vamos dizer assim, né? Porque daí eu tenho que chegar no garoto e falar, pô, parabéns, você ganhou, tal. Mas você tem que pensar que o seu amigo que treinou com você, que infelizmente não ganhou hoje, ele também é parte disso. Então não sai, porque hoje a molecada tem 10 anos, 9 anos, tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, sei lá o nome desses negócios aí, entendeu? Então não é chegar lá e falar, pô, eu sou o maior, valeu, até mais. Se você vai postar alguma coisa, se você vai chegar e vai comemorar com alguém, você tem que valorizar aqueles que também participaram do processo. Que, na minha opinião, faz parte também da filosofia do samurai. Tanto que, se a gente puxar lá atrás, Miyamoto Musashi, né, tem 50 mil livros sobre a vida dele, que o cara foi fabuloso. O cara simplesmente conseguiu ser um brabo na maestria, né, que a gente pode dizer, de ser um samurai de guerra e também ser o que eu consideraria hoje em dia um gentleman, que, aliás, está cada vez mais em falta, né, galera? Vamos combinar, né? Aproveitando, desculpa só cortar a linha de raciocínio, mas vou puxar um pouquinho da linha do Musashi. Professor Carlos, eu até peço desculpa pela minha ignorância, se é esse tipo de interpretação que eu tive quando eu li o livro dele, acho que é o livro dos Cinco Anéis, eu não me engano se é esse. E uma coisa que eu achei muito interessante, que diferentemente dos outros artistas marciais, né, ele se destacava pela abordagem psicológica. Foi essa visão que eu tive. Tá? Então, eu percebia que ele mexia muito no emocional da pessoa que ia combatê-lo nos combates, tanto é que na descrição dos combates ele gostava de, enfim, atrapalhar o horário do que ele tinha combinado, alguma coisa do tipo. Enfim, abordar psicologicamente, ele tinha essa noção de tirar a pessoa do centro para conquistar uma vantagem a respeito daquilo. Ou seja, o controle emocional dele, assim, era muito acima da média. E eu acredito que esse seja um fator decisivo, assim, que até hoje em dia a gente pode até aplicar também para as crianças, que a gente pode ensiná-las, e por que não para nós mesmos, né? Porque diante de tanta situação de pandemia e coisas do tipo, como que a gente consegue lidar com isso? Eu acho que até pode ser até um elemento que a gente pode jogar para esse tipo de situação, para a gente se apoiar. O que você acha, Sensei? Com certeza, concordo plenamente. E, inclusive, hoje em dia que tem esse negócio, né? Armamento, não armamento e tal. O cara que não tem um controle emocional, o cara que não tem, fugindo um pouco, né, do escopo aí das crianças, que não tem um controle emocional, que não sabe trabalhar isso dentro de si, porque, cara, todo mundo já ficou nervoso, eu já fiquei nervoso na vida, o Zé já ficou, o Diego já ficou, com certeza a galera que tá ouvindo já ficou, e não é fácil ficar nervoso, você pensa em fazer besteira, porque naquele momento, a sua adrenalina lá em cima é o que te parece mais razoável para fazer. Mas aí, quer dizer, se eu tenho uma arma na cintura, pum, pronto. E aí? Aí estragou a vida do cara, a vida da família dele, a vida da família de quem ele atirou. Então, o controle emocional, ele é tudo. Seja para um embate, ou vamos colocar hoje em dia para uma competição, seja para uma vida em sociedade. A maioria das pessoas hoje mora em condomínio, então tem o vizinho que faz barulho, tem outro que
Pô, liga a furadeira domingo, 6 horas da manhã. Então, você tem que ter, além desse jogo de cintura, você tem que ter um controle emocional. Senão você explode para tudo e vai acabar dando ruim. Uhum. Legal. Professor Diego? Comigo não deu ruim, não. Eu tenho um bom controle emocional, eu estou bem. Já tive muito meus momentos explosivos. Não, mas isso, o controle emocional, a gente fala, é importante, porque a gente sabe que muitas da busca da arte marcial das famílias, normalmente é a criança ou que apanha muito ou que é muito explosiva. Em ambos os casos, são crianças que, de alguma forma, não conseguem trabalhar o controle da raiva e do medo. Então, quando a gente fala em luta, em combate, seja no dia a dia, seja no tatame, no dojo que você está, quando eu subo, se eu estou preparado, e a gente percebe no olhar do lutador que sobe no tatame preparado, quando você olha no olho de uma pessoa que está preparada, se você não está, você trava. A luta acaba ali, no olhar. Eu vi uma vez, eu fui assistir o Zé, quando ele ainda treinava com o fulano Rudy Ramos, eu fui assistir uma competição do Zé. Eu lembro que eu conversei com ele se machucou, arrebentou o joelho, o Zé, naquele dia. Viu uma luta, cheguei lá, o cara tá machucado, gelo no joelho, não quis deixar eu ver ele lutar. Uma sacanagem do Zé. Mas, enfim, eu lembro que tinha um cara lá que eu olhei no olho dele subindo no tatame e eu lembro que o mestre deles falava eles podiam optar em determinada graduação o quanto de proteção eles teriam. E eles optaram ter somente o protetor bucal e a luva. Só, tipo, 3% de proteção e vai. Eu lembro daquele menino subindo no tatame com uma postura que eu olhei e falei assim, esse cara vai ganhar a luta. Mas dito e feito, ele subia, ele tinha controle dos movimentos, ele tinha a estratégia de combate dele era firme, ele tinha precisão nos golpes, e você ia vendo o outro, conforme tentava, não conseguia ter sucesso, ia perdendo o controle, até uma hora que a luta acabou como? Esse rapaz que perdeu a luta, ele deu um salto, e o outro que estava bem posicionado, ele deu um chute simples, né? Deu um chute e derrubou o rapaz no chão. Aquele que estava no chão, em vez de subir com a guarda alta, ele subiu com o rosto para cima. Do jeito que ele subiu, parecia um João Bobo. Aí tomou uma que voltou para o chão e ficou. Pum! Ali eu olhei e falei assim, é como se tivesse, a carta está marcada ali. Você vê que quem tem... E aí na vida também é assim, às vezes você está, que nem nós, falando assim para as crianças, situações do dia a dia. Então, quando você vai preparado para uma situação, nada do que chega até você ela flui com muita tranquilidade. Então, é como se você estivesse esquivando, contra-atacando, esperando o momento certo. E o preparar para a vida começa na criança. E aí, voltando lá para a parte das artes marciais, na arte marcial, isso que você disse, de parar para conversar e trazer para o dia a dia, permite com que cada criança, com seus medos, com sua visão de vida, se ele é muito raivoso, se ele contém as coisas, se ele está passando por um processo difícil em casa, ele, de alguma forma, com aquilo que você traz, ele vai refletir do jeito dele, mais fantasioso, menos fantasioso, e é inevitável, acho que você, com todos esses anos de jiu-jitsu, pode até falar de casos de pais que devem ter ido conversar com você, de falar assim, o meu filho mudou muito quando começou a treinar com você. Você já ouviu essa frase? Já, cara. Só me permite só voltar um pouquinho que você citou, né? Ou o garoto que ele é mais introvertido, mais tímido, ou tem algum medo, ou o garoto que é muito agressivo, que é muito explosivo. E a arte marcial é justamente isso, né? Você consegue equalizar, você consegue criar aquele balanço e, na verdade, a criança não vai perder a característica dela, porque a pessoa que ela é mais introvertida, ela vai realmente falar um pouco menos, é dela isso, né? E a criança que, ela é faladora, ela gosta de estar junto, de estar participando, e mesmo o outro que pode ser de repente mais agressivo, mas só que a arte marcial ela vai conseguir fazer isso, é como uma onda, né? Ela vai conseguir encontrar esse balanço e os dois tipos de personalidade vão conseguir coabitar ali, coexistir naquele ambiente e de uma forma pacífica, de uma forma maneira, né? Mas, enfim, vamos lá.
eu tenho uma passagem, cara, que toda vez que eu conto me emociona. É o seguinte, dava aula na minha cidade, né, em Sumaré, que é perto de Campinas, inclusive, e o pessoal chega, queria colocar meu filho, aquela coisa toda que a gente já conversou aqui e tal, tudo bem. Sempre procurei fazer o meu melhor, tivesse uma criança, tivesse 10, 20, 50 crianças. E tinha um menininho que ele me chamava a atenção porque ele estava sempre retraído. Então, eu tentei com brincadeira, eu tentei com desafios, eu tentei de diversas formas, até que ele começasse a se soltar, mas isso foram meses e meses. Então, para dizer que foi quase um ano até ele começar a se sentir à vontade, começar a colocar para fora, mesmo que não de uma forma falada, mas com a execução dos exercícios, sem ter vergonha, sem ter aquela apreensão de o que vão achar, o que vão falar, entendeu? Pois bem, passou, ele foi melhorando a olhos vistos e tal, veio a graduação, ele se graduou, subiu de faixa, e um dia, a minha esposa ficava na recepção da academia. Um dia, a mãe desse menino foi buscá-lo e falou para ela, falou, olha, tem uma coisa para te contar sobre ele. Eu falei, pode falar, né? Ela falou assim, até algum tempo atrás, ele já tinha, acho que na época, 9, 10 anos, ele fazia xixi na cama quase toda noite. E a gente não sabia mais o que fazer. A gente procurou psicólogo, procurou tudo que você imaginar, a gente procurou. E o pediatra falou assim, coloca ele numa arte marcial. E eles moravam próximo da academia, 2, 3 ruas da academia, e escolheram a gente. E aí ela falou assim, e agora já faz X tempo, se fazem muitos anos, tá? Para quase 10 anos que aconteceu isso. Eu não lembro as datas certinho, quanto tempo fazia, quanto tempo ele já tinha melhorado, mas tipo assim, já faz X meses que ele tá mais feliz, ele não faz mais xixi na cama, não pede para dormir comigo e com o pai dele, ele não vê a hora, o dia que tem treino de jiu-jitsu, ele não vê a hora de vir, ele fica, já tá na hora, estamos saindo, já, entendeu? Cara, isso para mim, assim, é sem preço. Você fala assim, ó, você tem direito de escolher R$1 milhão, apesar que o real tá meio desvalorizadinho, né? R$1 milhão, ou mudar a vida de 5 pessoas que seja. Cara, mudar a vida de alguém não tem preço, velho. Nossa, que demais, hein? Até arrepia. São as histórias que eu tô aqui, eu tô engolindo grosso aqui, porque o negócio é... E 10 anos já, hein? Agora no meio do ano faz 10 anos. Nossa. Você imagina. Meu Deus do céu, que emoção. E até pedindo de raciocínio, isso é uma coisa absurda. E, professor, você tinha falado das crianças, do brincar, que é realmente natural. Quais são as características do jiu-jitsu tão naturais, né, ou biomecanicamente falando, ou enfim, o que elas sejam mais naturais, que englobam para a criança, que a criança se identifica logo de primeira, que cria essa paixão pelo jiu-jitsu? Eu acho que é assim, ó, Zé. Igual eu costumo falar e tá até se tornando repetitivo já no episódio de vocês. Hoje em dia é diferente, porque hoje em dia a molecada brinca menos, infelizmente. Hoje em dia é tablet, telefone, televisão, mas enfim. As crianças, de um modo geral, elas gostam de brincar de lutinha. Então já começa um ponto positivo pra gente aí. Sim. Certo? E aí o que acontece? Não desmerecendo nenhuma arte marcial, pelo amor de Deus, eu tenho muito apreço por todo artista marcial verdadeiro, né, tirando as picaretas. Mas se a gente for parar para pensar, karatê, taekwondo, mesmo o judô que termina no chão, a brincadeira ou as técnicas ou o combate propriamente dito, ele é desempenhado 90% do tempo em pé. O jiu-jitsu atrai a criança, ao meu ver, por causa disso. Ele começa em pé, mas ele vai para o chão.
E ali a criança se abraça, empurra, puxa, e abraça a cabeça, e empurra o braço, segura a perna. E essa diversidade de opções que ela tem, achei que eu tinha caído, a diversidade de opções que ela tem, se é uma criança que mesmo involuntariamente sabe aproveitar aquilo e tem vontade de experimentar aquilo, o jiu-jitsu é o lugar dela, porque ela vai conseguir desempenhar bem quando ela tiver que ficar em pé, e ela vai conseguir desempenhar, que eu digo, não é ter um desempenho, não é ser um campeão mundial, mas ela vai conseguir aproveitar cada momento, cada situação, entendeu? Seja quando ela tá por baixo no chão, seja quando ela tá por cima, seja quando ela tá brincando só de segurar o amigo, seja quando ela já tem esse intuito de competir, seja quando ela quer, por exemplo, as meninas hoje em dia, as adolescentes principalmente, início ali da adolescência, né, 13, 14 anos, elas querem muito aprender a se defender. E isso, cara, traz uma autossuficiência, uma autoestima, um autorreconhecimento do próprio corpo que é, assim, é inenarrável. Você não tem como mensurar uma menina que de repente entrou toda com medo, toda tímida, e de repente ela tá ali, vai fazer a técnica e faz certinho, não tem aquele medo, aquele receio de, ai, mas se eu pegar errado aqui... Não, cara, e isso motiva ela a continuar e motiva as outras que estão chegando ou que estão praticando junto com ela naquele momento ou naquela semana, entendeu? E aí, ficou curioso como termina esse bate-papo? Então fica ligado que semana que vem tem muito mais. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e compartilhar nosso podcast para quem você gosta. Afinal, sempre tem alguém com criança perto de você. Até o próximo episódio, fica com Deus e diga tchau, Lilica!